Boa noite, queridos amigos, irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos reunidos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E, como de costume, a nossa oração é que Deus possa estar abrindo a nossa mente, descortinando o nosso entendimento, para que possamos entender a sua palavra ou o texto que vamos estudar, o tema, e aplicar essa verdade à nossa vida prática, ao nosso dia a dia, para que a palavra do Senhor se efetive em nosso coração e leve-nos às mudanças necessárias para que possamos caminharmos por este mundo com alegria, com satisfação, tendo a plena certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo que, como eu disse na semana passada, ele é complementar. Ele vai complementar o estudo que nós fizemos semana passada. Portanto, se você por acaso não assistiu o vídeo que nós fizemos semana passada, com esse mesmo tema, você precisa assistir para você entender a complementação de hoje. Então depois você pode assistir, não tem problema, certo? Mas mesmo assim você tem a oportunidade de ouvir mais uma vez em cima desse tema, que é um tema relevante, um tema necessário, que deve ser a preocupação de todos nós seres humanos, né? Porque como nós vimos semana passada, nós caminhamos em um mundo dividido entre duas ideologias. A ideologia do criacionismo, que nós cremos que a Bíblia diz que o homem foi um ser criado, nós somos frutos de uma criação inteligente, certo? E a outra ideologia de que nós viemos à existência do nada, através do caos, né? De uma explosão cósmica, que é conhecido como a teoria do caos ou o evolucionismo. Toda a nossa raça humana se divide entre essas duas opiniões, essas duas ideologias, e conversando, como nós fizemos semana passada, chegamos à conclusão de que a vida humana ela só tem sentido quando ela passa a ser enxergada e a ser vista como uma vida que está além, vai além dessa nossa existência terrena. De que a nossa vida aqui, esse tempo que nós passamos aqui, até o dia da nossa morte, não é o fim em si mesmo. E a vida nossa só tem sentido quando nós a enxergamos assim, com vistas à eternidade. Sendo assim, nós somos quase que obrigados a nos quedarmos à ideia bíblica que de fato nós somos seres criados, nós somos criados, certo? Essa ideia que está aí no nosso coração, essa visão no nosso coração da eternidade, a preocupação com a eternidade, é que nos dá conta de que nós de fato somos seres que não fomos criados pelo acaso. Se fosse pelo acaso, morreu, acabou, né? Essa nossa existência aqui vai até o dia da morte, morreu, acabou. Mas quando a gente para pensar sobre a nossa existência, justamente quando nós atingimos patamares de conhecimento, nós conquistamos grandes coisas em nossa vida, nós estamos próximos da morte, porque a idade vai chegando e nós vamos morrendo. Ou seja, então a nossa vida, quando vista apenas pelo caos, não tem nenhum significado, não tem nenhum sentido. É tudo correr atrás do vento, como diz o sábio Salomão, é uma verdadeira perda de tempo, é só vaidade. Correr atrás de algo que a gente não vai desfrutar mais para frente. Não vale a pena ter uma vida moderada, não vale ter uma vida moralmente certa, não vale buscar agir da melhor forma possível, porque se a morte encerra toda a nossa existência, para que vamos viver dessa forma? Para que vamos nos esforçar tanto, se não há nada o que nos preocupar depois que essa vida aqui acabar? E por que pensarmos sobre essa questão, então, da salvação? Se o ser humano é um ser criado, e as Escrituras nos afirmam que, como seres criados, nós estamos em um status quo, em uma condição de pecadores perdidos, nós precisamos entender que Deus quer que nós sejamos alcançados e salvos, porque Ele não nos criou para a perdição eterna ou para a morte eterna. Porque se nós nos dobrarmos, como nós fizemos, entendendo que nós somos seres criados, que fomos criados por um Deus sábio, soberano, e que a sua palavra é quem nos dá a orientação segura sobre essa criação, e que ela é fruto da verdade de Deus, essa mesma Escritura nos diz que existem dois lugares para onde nossa eternidade pode ser vivida. Ou a eternidade com Deus, no céu, a sua habitação, ou em um outro local qualquer, que a Bíblia chama de inferno, onde a presença de Deus não está. Só existem esses dois lugares.
E quando nós vamos para aquilo que as Escrituras falam a respeito de Deus, a Bíblia diz que Deus, o Deus que nos criou, é um Deus que nos ama, é um Deus amoroso, um Deus que tem prazer em que nós sejamos bem-sucedidos nessa vida, preparando-nos assim para a eternidade com Ele. Ou seja, Deus quer que todos nós sejamos alcançados e salvos. E por que pensar em salvação? Porque nós estamos, por exemplo, num país, no Brasil, onde a grande, ampla maioria dos nossos irmãos brasileiros, nós somos teístas, nós cremos na existência de um Deus. E para dizer a verdade, nós vivemos em uma sociedade onde a grande maioria é cristã. Tem, de alguma forma, alguma ideologia, alguma ideia de que o Deus que nos criou tem alguma coisa a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que nós temos tantos dias considerados feriados em nosso calendário do ano letivo, né? Escolar, letivo, profissional, onde os dias sacros são dias que estão ligados ao cristianismo. Portanto, nós vivemos em um país cristianizado. Talvez não cristão, mas cristianizado sim. Há um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, há um conhecimento do cristianismo, mas mesmo em meio a um mundo, a um país cristianizado, nós temos muitas pessoas que têm conhecimento religioso de Jesus Cristo, mas não têm nenhuma segurança eterna da sua salvação. E é por isso que queremos pensar nessa questão. Como o homem pode ser salvo? Vimos semana passada, no estudo, que o apóstolo Paulo nos fala na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos estamos envolvidos em uma questão chamada de pecado. Todos pecamos, todos nós somos pecadores natos. E essa condição de pecador nato nos leva a uma condição de perdidos por natureza. O ser humano nasce separado de Deus, separado por conta do seu pecado, porque Deus é santo e a sua santidade não pode contemplar o nosso pecado. Muito embora Deus ame o pecador, Ele detesta o nosso pecado. Nós precisamos resolver essa situação para que nós possamos um dia entrarmos na presença dEle, na sua presença santa, e vivermos em santidade na sua presença. Para que isso aconteça, nós precisamos resolver de uma vez para sempre essa situação do pecado, certo? Então hoje nós vamos pensar como isso se efetiva, como é que nós podemos fazer, porque nós terminamos o nosso estudo semana passada dizendo que não há religião que salve. Não existe nenhuma religião capaz de salvar o homem, seja ela qual for. Mesmo o cristianismo não é uma religião salvífica, ela não salva ninguém. Ela diz quem pode salvar, mas ela não salva. Também as nossas boas atitudes, as nossas boas obras, aquilo que nós fazemos de benefício para abençoar outras pessoas, também não podem nos salvar, porque a salvação não é algo que nós possamos merecer. A salvação ela não é meritória. Ninguém vai entrar no céu com mérito. Ninguém vai entrar no céu porque conquistou uma vaga no céu. Isso não existe. Também nós não podemos alcançar salvação com base em uma meditação, em base em orações, com base em promessas, com base em cumprimento de promessas, rezas ou coisas afins ligadas a algum tipo de religiosidade. Isso também não pode conquistar a nossa salvação. A nossa salvação, ela só pode ser conquistada através da graça de Deus. E mais uma vez, nós vamos recorrer à palavra de Deus. Mais uma vez, nós vamos ler o escrito do apóstolo Paulo, agora a mesma carta que ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 6, o verso de número 23, ele vai nos falar como essa salvação se efetiva na vida do ser humano. Nós lemos assim: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, líder está a sua palavra, ajuda-nos a sua interpretação. Mais uma vez, estamos diante desta questão tão importante com relação à nossa existência aqui neste mundo. Como nós podemos efetivar a nossa certeza plena de estarmos salvos
para estarmos na eternidade um dia contigo, desfrutando da sua presença para sempre. Dá-nos a interpretação correta da sua palavra, para que possamos termos essa segurança ainda em nossa vida presente, para que a eternidade se efetive em nosso coração ainda hoje. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como essa salvação se efetiva? Veja, o apóstolo Paulo ele diz que o salário, a conquista, aquilo que nós podemos conquistar com o nosso pecado é a morte e morte eterna. A perdição eterna é merecimento. Todos nós merecemos o inferno. Todos. Agora, esse Deus que nos diz que todos nós merecemos o inferno, nos oferece, diz o apóstolo Paulo, gratuitamente uma salvação onde todos podem ser contemplados por ela, porque a salvação é uma dádiva, é um presente de Deus para o homem. Porque já que nós não podemos conquistar, nós só podemos ganhar. Nós só podemos receber de alguém que pode nos oferecer gratuitamente algo que nós não podemos pagar. Não temos como pagar. A salvação do homem é um preço absurdo, nós vamos ver isso mais para frente. De forma que nós não podemos efetuar esse pagamento, mas Deus sim, né? Buscamos entender por que o nosso coração nos oferece esse sentimento de que essa nossa existência aqui terrena, não é o fim em si mesmo. Por quê? Porque nós sabemos, inconscientemente, nossa consciência nos diz que nós estamos vivendo aqui, mas que a nossa eternidade, ela é real. Nós não estamos aqui e a vida não é só isso. Há uma outra existência para onde nós precisamos ir, mas que nós precisamos nos prepararmos para ir para lá. E é essa a mensagem bíblica. Há sim 2 lugares para onde nós podemos ir, ou para o céu ou para o inferno. E ambos os lugares para onde nós vamos, as escrituras nos dizem que é uma escolha humana. Nós escolhemos para onde ir. Se Deus quiser, eu vou para o céu. Gente, Deus quer que todo mundo vá para o céu. Deus quer salvar a todos os homens. Mas infelizmente não depende de Deus. O que estava nas mãos de Deus para fazer para a nossa salvação e nos oferecer essa salvação com base na nossa fé, na nossa entrega, Ele já fez. E o que foi? Pagar o preço. Qual foi o preço? A morte do Filho dele na cruz do Calvário. Só Ele podia fazer isso. E Ele fez. Por isso, ao morrer na cruz, Jesus disse: Pai, tudo está consumado, tudo pronto. O Senhor disse para mim fazer tudo aquilo que o Senhor preparou durante os séculos dos séculos, todas as promessas que o Senhor fez ao seu povo, à raça humana, de que o Senhor enviaria um Redentor divino humano, se cumpriu em mim. Pronto, está acabado. O plano da redenção em mim está encerrado. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E expirou, morreu, acabou. O plano da nossa redenção se efetiva na morte de Jesus Cristo. E se torna uma realidade, se torna uma necessidade humana, capaz de nos dar segurança eterna, quando depois de 3 dias de morto, Ele ressurge, dando-nos conta de que a sua pregação, dando-nos conta de que o seu sacrifício foi aceito, e Deus o ressuscita dos mortos, para ser o nosso Redentor vivo. Porque como Ele vivo está, aqueles que nele confiam, também viverão mesmo depois da morte física. Porque a eternidade é uma realidade para todos os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que por fé aceitaram a dádiva de Deus, a oferta de Deus, o presente de Deus para si. É uma escolha pessoal, onde eu escolhi para mim. E você tem que escolher para você. E cada um de nós precisamos fazer essa escolha. E uma das coisas que nós gostamos de deixar bem claro é que quando a Bíblia fala de escolha, nós somos seres que escolhem, mesmo a nossa não escolha já é uma escolha. Eu não quero escolher, você está escolhendo.
Quando assumimos que em matéria das coisas espirituais a Bíblia é o nosso livro das respostas, somos obrigados a concordar com ela que nossa situação é complicada. Não podemos fazer nada para resolver. O máximo que nós podemos fazer é crer. É aceitarmos o convite, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o convite de Deus quando Ele diz: vinde a mim todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado de quê? Cansado de buscar salvação na religião, cansado de buscar salvação nas boas obras, cansado de buscar salvação em rezas, cansado de buscar salvação em tantas coisas, mas a alma continua ainda com dificuldade. Porque o nosso coração, criado por Deus, possui um dispositivo que ele só pode ser completado e ele só pode ser saciado quando a verdade entra no nosso coração. É por isso que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, Jesus Cristo é a verdade de Deus, e nós pela fé o aceitamos como Salvador, o nosso coração se tranquiliza. Estou seguro, já não mais por minha causa, mas porque alguém pagou o preço para que eu tivesse essa tranquilidade. Eu posso ter, eu tenho essa certeza. E você que me ouve também pode ter. Aliás, você precisa ter essa certeza enquanto vivo, porque depois que morreu, não tem mais jeito, certo? Vimos semana passada que as Escrituras afirmam, de forma clara e cristalina, que todos nascemos pecadores perdidos. E por mais que não entendamos isso, ou não aceitemos tal fato, isso não muda nada a situação. Ela continua sendo real do mesmo jeito. Quer aceitemos, quer entendamos ou não, nós somos pecadores e o nosso pecado nos conduz ao inferno, quer queiramos, quer não. Pronto, acabou. Não temos escolha nesse sentido. Isso é definitivo, isso é fato. Por isso o tema do nosso estudo de hoje é a continuação da semana passada, né? Se há um lugar de gozo, paz e felicidade eterna e de forma natural, eu e você não estamos indo para lá, porque estamos naturalmente perdidos, o que nós podemos fazer para mudar o nosso trágico destino? Pois bem, como vimos, né, semana passada, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para mudar tal condição, nem com a nossa religiosidade, nem com as nossas orações ou qualquer outra questão, certo? Por isso, mais uma vez, o apóstolo Paulo, através do texto que nós lemos hoje, nos fala que a salvação do homem é uma dádiva, é um presente que Deus, o Deus eterno, que as Escrituras dizem que nos ama a todos de igual forma, oferece a oportunidade para todos os que quiserem ser alcançados por Ele. E por isso Ele diz: vinde a mim, todos. Esse é o convite amável de Deus para o pecador perdido. Venha a mim. Vinde a mim. Deixe de lá toda a canseira, toda a sua preocupação, toda a sua busca, porque a sua salvação se efetivará em mim, na minha pessoa, através da sua fé, através da sua crença, através de você se entregar a mim e confiar nas minhas promessas. A salvação do homem, ela envolve um preço. Que preço é esse? É um preço que foi pago de forma plena e completa na cruz. O preço de uma vítima inocente que morresse em favor de pecadores perdidos. Nós precisaríamos de uma vítima inocente, de uma vítima que fosse capaz de pagar o preço da nossa redenção. E Deus, quando olhou da eternidade para cá, para nós, não viu ninguém que fosse capaz de sofrer a morte no lugar dos seus semelhantes. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve às igrejas da Galácia, Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar aqueles que estavam sob maldição, a maldição da lei, através do sacrifício na cruz. Ou seja, Deus se encarnou. Esse é um mistério da nossa salvação. Como que Deus pôde se encarnar? Como que Deus pôde se efetivar em um ser humano, se tornar um ser de corpo e alma, como eu e você, para pagar o nosso preço? Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que Ele fez isso. E pela fé eu creio que fez.
Porque Jesus não é apenas um Jesus lendário, Jesus é um Jesus histórico. É impossível retirarmos Jesus da história. É impossível retirarmos o nascimento virginal de Jesus da história. É impossível retirarmos a cruz do Senhor Jesus Cristo da história. É impossível retirarmos a sua ressurreição da história, por mais que as pessoas tentem. Sendo assim, nós podemos crer que de fato a Bíblia diz que Jesus é aquilo que ele disse que era, aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que veio resolver o nosso problema de uma vez para sempre, através do preço que ele pagaria na cruz do Calvário. Qualquer pessoa que de alguma forma tenha assistido ou lido a história de Jesus, se depara, por exemplo, com as vezes quando ele, por exemplo, por 3 vezes ele disse aos seus apóstolos, seus discípulos e apóstolos, né? Os discípulos eram um grupo maior de pessoas que seguiam Jesus, que caminhavam com Jesus, que o ajudavam a sustentá-lo no seu ministério. E os apóstolos eram um grupo mais seleto de 12 homens, com quem Jesus dava um ensino mais apurado, mais particular. E Jesus dizia, por 3 vezes Jesus disse a esses 12, que ele precisava ir para Jerusalém e morrer. E pelo menos em 2 vezes ele foi apupado pelos apóstolos, principalmente Pedro. Mestre, para com essa história, vai para Jerusalém morrer. O senhor tem um ministério tão grande pela frente, o senhor fica falando que vai para Jerusalém morrer. Mas Pedro, eu vim para morrer. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, gente. Jesus não morreu como mártir, Jesus morreu como vítima, vicária. Ele se entregou. Ele deu a sua vida porque ele tinha poder para dar e poder para tomar de volta. A vida era dele. Ninguém poderia tirar a vida dele porque ele não tinha pecado. Se o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado, então ele não tinha merecimento de morte. Mas ele poderia, por Deus que é, entregar a sua vida, tornar a tomá-la, para que através da sua ressurreição nós tivéssemos segurança que mesmo que a morte física nos abate, se nós estivermos nele, nós estamos seguros de que um dia ele vai ressuscitar o nosso corpo mortal para juntar a nossa alma e espírito e formar novamente o nosso ser triuno, como ele nos criou. A salvação do homem envolve um redentor voluntário. E esse redentor divino humano, que assumiu voluntariamente nossa culpa, foi Jesus. Jesus veio a esse mundo e nasceu sabendo que ia morrer. Foi uma entrega voluntária. Ele veio de forma específica para morrer. A teologia diz que o único homem que foi criado para morrer foi Jesus. Todos nós nascemos para viver e por isso que nós não queremos morrer. Mas Jesus morreu para resolver o problema da nossa morte. E para resolver o problema da nossa morte eterna, ele precisou provar a morte física na cruz do Calvário, em nosso lugar, como vítima voluntária. E ele assim o fez. E volto a dizer, isso é história. Isso não é religião. Isso está nas páginas da nossa história. E por mais que as pessoas tentem tirar isso da história, é impossível. Pode-se fazer o que quiser com Jesus, com a sua cruz, com a sua morte e sua ressurreição. Menos retirar o fato de que isso é história. Aconteceu. Não tem como negar. A vítima, o redentor, não somente precisava ser voluntário, mas principalmente precisava ser inocente, puro, sem pecado. Só Jesus o foi. Só Jesus. O único homem que viveu sem pecado. Ou seja, as exigências de Deus para com o sacrifício em relação ao pecado do homem foram completamente atendidas em Jesus. Tudo o que era preciso ser feito para que Deus nos garantisse, nos desse de graça uma salvação eterna, da parte dele foi feito. Não há mais nada que Deus precise fazer. Tudo está completado. Mas mais uma vez caímos no campo da fé, né? Essa é a forma que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, através da fé. O que é que eu preciso fazer para receber esse presente? O que é que eu preciso fazer para receber essa dádiva de Deus? Preciso me filiar a uma igreja evangélica? Não. Preciso ter uma certa religião? Não. Eu preciso crer. Eu preciso aceitar pela fé o sacrifício de Jesus como sendo meu. Fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós cremos, quando nós confiamos em Deus, Ele se agrada desse nosso sacrifício de fé, dessa nossa confiabilidade de que Ele vai cumprir aquilo que tem prometido a nós, séculos dos séculos atrás, através das suas promessas, através da sua palavra. Deus tem prometido que venha ao nosso encontro para nos salvar, para nos oferecer uma salvação que não pode ser perdida, que nós apenas, não somente podemos contemplar através da fé. Quando nós assim o fazemos, Ele escancara as portas do céu para todo aquele que crê. Ele quer que nós confiemos que Ele vai cumprir a promessa de salvar, abrir as portas do céu ao seu lar, para todos os que apenas confiarem nele. O que eu posso fazer para ser salvo? Crer. O preço que é imposto para nós, para que a nossa salvação seja efetivada e garantida, é um preço que qualquer pessoa pode pagar. Por mais pobre financeiramente que ele seja, por mais incapaz intelectualmente que ele seja, por mais pequeno culturalmente que ele possa ser, ele é capaz de crer, porque crer está na nossa capacidade de confiar. Isso está intrínseco em cada um de nós, seres humanos. Todos nós somos capazes de crer. Aliás, nós vivemos em uma vida onde nós depositamos crença em tanta coisa, mas nós não somos capazes de confiar na promessa de Deus de que vai salvar de forma plena e completa todos aqueles que confiarem no sacrifício que o Filho dele fez na cruz do Calvário. Em contrapartida, esse mesmo Deus nos diz que todos aqueles que, usando a sua liberdade, se recusarem a aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para salvá-lo, tentar de alguma outra forma alcançar salvação, estará pisando no sangue precioso que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, não dando-lhe o devido valor. E que esse tipo de pessoas jamais poderão receber de Deus nada que não seja o castigo eterno. Porque Ele já está dizendo que nós não podemos fazer nada para nos salvar. Mas Ele fez o que era necessário. Entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que através da fé nós fôssemos alcançados por essa dádiva, por esse presente, por essa salvação. E eu decido que eu não quero, não tem problema. Só que um dia eu vou ter que prestar contas dessa minha decisão de recusar o convite amável de Deus, de recusar a oferta graciosa de Deus, para que Ele possa assim me dar segurança eterna. Consequentemente, a minha perdição se efetivará a partir do momento em que isso acontece em minha vida. Eu não quero, não tem problema, quero. Porque quando nós falamos em termos de fé, quando nós pensamos em termos de fé, a fé ela nos leva a contestar o nosso orgulho. O ser humano é alguém que gosta de fazer as coisas. Ele gosta de ter merecimento. Ele acha que merecer as coisas é importante. Ele vive esse mundo através de religiões que ensinam que ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro para ser salvo. E ele continua fazendo isso mesmo, Deus dizendo que isso é impossível. Porque ele quer conquistar. Ele quer ter o mérito. Ele quer ter o prazer de bater no peito e falar: eu consegui, eu conquistei. Só que diante de Deus isso não será possível. Todos aqueles que, tendo rejeitado o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a sua salvação, a sua perdição se efetivará de uma vez para sempre, porque rejeitou, por sua livre e espontânea vontade, o plano da redenção. Ou seja, como é que o homem pode ser salvo? Crendo. Aceitando Jesus como seu Salvador e Senhor. É óbvio que depois que você fizer isso, você vai procurar uma comunidade cristã, não é? Onde você vai se reunir com pessoas que comungam dessa mesma fé que você, porque você nasce na fé e você precisa se desenvolver na fé para que essa sua salvação se efetive no que diz respeito a você atingir maturidade, para você propagá-la a outras pessoas. Porque aquilo que nós recebemos de graça, nós precisamos também oferecer de graça para outras pessoas. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, é isso que a igreja evangélica faz.
nós oferecemos de graça a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque a salvação é para todos. Deus quer alcançar a todos. E oferecer essa salvação é um prazer, um privilégio, que nos enche de alegria, de saber que pessoas estão nos ouvindo. E que lá do outro lado desse vídeo, pessoas podem ser alcançadas e serem alcançadas e salvas para a glória de Deus e para a sua felicidade eterna. Essa é a nossa oração. O Evangelho é simples. Nós é que somos complicados. Deus é simples. A salvação que Ele nos oferece é simples. Não complique. Creia. Aceite Jesus como seu Salvador e Senhor. E siga de cabeça erguida, crendo que a sua salvação se efetiva na pessoa dele. Tenha certeza agora, porque na eternidade você viverá na glória de Deus, na presença do Senhor, porque Jesus Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor já nesse tempo presente. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu tenho alguns avisos que preciso fazer aqui para as pessoas aqui do nosso município, né? Aqueles que nos assistem aqui da cidade e os que não são da cidade, talvez não saibam, nós temos um projeto que trabalha com crianças, né? E adolescentes, projeto esse chamado de Projeto Ato de Amor, certo? No próximo ano queremos voltar com todo o vapor. Teremos por enquanto a parceria com uma professora de balé profissional. Queremos fazer mais parcerias para nos ajudar e ajudar a nossa comunidade. E também necessitamos de colaboradores, se possível, se você quiser nos ajudar, nos abençoar, né? Você pode nos abençoar financeiramente com R$30, se você puder, se quiser, né? Mês, para sustentarmos essas crianças, colaborando assim, de forma voluntária, com até R$30. Não pode com 30, puder com menos, não tem problema. Através do Pix, né? Da nossa conta 98815-9789. Que Deus possa assim abençoar grandemente a sua vida e que nós possamos sempre estarmos buscando fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela sua palavra, por esse assunto tão relevante em nossa existência. Estamos aqui caminhando para a eternidade e nós precisamos de uma convicção eterna de que a nossa eternidade será com o Senhor. E isso só é possível mediante Jesus Cristo, mediante a aceitação de Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Que essa verdade possa ser cristalina, clara, que o seu Espírito possa convencer os nossos ouvintes nesta noite, que ainda não fizeram essa decisão, para que eles possam te aceitar como único e suficiente Salvador, e assim caminhar com segurança de que estão caminhando no caminho certo, que estão caminhando ao lado daquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Dá-nos, ó Deus, um restante de noite abençoado na sua presença, e que nós possamos caminharmos sempre buscando fazer a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado por tudo, por aqueles que estão aqui em nossa cidade, nossos munícipes, nosso prefeito, a sua administração, com aqueles que estão envolvidos nela, que todos possam receber do Senhor sabedoria, discernimento para tudo fazer, buscando o bem comum. Dá saúde física, emocional e espiritual a ele e àqueles que estão nos seus ministérios. É o que nós te pedimos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci, é 4491. Renovamos o convite, né, para que você pode assistir novamente esse vídeo na próxima quarta-feira. E também o nosso culto online, que acontece aos domingos, certo? Às 19 horas, no nosso canal no Facebook. Ou então, posteriormente, depois nós postamos no YouTube. Você pode assistir também e passar, né, isso para outro, compartilhar com outras pessoas, certo? A minha esposa me comunicou aqui o nosso Pix. Não se esqueça que na frente vai o 44, né, que é o CEP aqui do nosso estado, ok? Deus abençoe, uma boa noite.